Que tal uma fonte alternativa de renda que transforme você num empreendedor? Uma alternativa acessível é se tornar um franqueado da Santa Carga, a melhor microfranquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Instale seu totem em locais movimentados como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e venda espaço de anúncio em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga fornece todo o suporte e produz os vídeos, permitindo que você ganhe uma renda sólida. Muitos empreendedores já têm múltiplos totens e você pode alcançar ganhos superiores a R$ 8.000 por mês por totem. Tudo isso sem precisar gerenciar estoque, contratar funcionários ou pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para obter mais informações e mencione que é ouvinte do Café Brasil do Leadercast e assim você ganha um bônus de R$ 1.000. Abra seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, a Santa Carga. E o Leadercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @CasaPortini. Se escreve Casa Porcini com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos o Dr. Henrique Botura, que é fundador e diretor do Instituto de Psiquiatria Paulista. O Dr. Henrique é um especialista em saúde mental, uma questão que afeta a todos, independentemente da posição social ou profissional. Em seu trabalho, ele aborda temas como a intensidade da carga emocional, dinâmicas psicológicas e comportamentais e aspectos do funcionamento de pessoas de alto desempenho, que podem levar a problemas de saúde mental que afetam não apenas o líder, mas também a empresa como um todo. É claro que em nosso papo demos um foco nas consequências da pandemia nas mentes das pessoas. Um assunto fascinante que você não pode perder. Muito bem, mais um Leadercast. Sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Eu tenho um grupo chamado... Meu grupo de Mastermind, chamado MLA, Master Life Administration, que é um grupo de assinantes, né, que assinam um programa especial, que tem a cada 2 meses um encontro presencial. Num mês é um encontro online, no outro mês é um encontro presencial. E nesse encontro é um dia que a gente passa o dia todo junto, com um almoço de família no meio do caminho, e eu sempre levo convidados ali para conversar com a turma lá, né? E no mês de agosto eu tive um desses encontros, e tinha um tema importante lá que era saúde mental, era alguma coisa que tinha a ver com essa psicose que a sociedade está vivendo, e eu não tinha ninguém para conversar a respeito. Eu comecei a cutucar uns amigos para saber que tinha alguma indicação. Fui conversar com a Valesca Farias, né? E a Valesca falou pra mim, cara, tem um conhecido meu que acho que ele pode te ajudar, mas é o seguinte, cara, ele tem a agenda dele é muito complicada, ele tá sempre muito ocupado, então eu não sei se vai dar, mas dá um alô pra ele. Aí eu entrei em contato, falei, fui extremamente bem recebido. Quando eu contei o que era, ele, cara, eu topo. De repente apareceu lá, fez uma baita de uma apresentação pra nós, foi muito legal. O pessoal ficou extremamente bem impressionado, entusiasmado, né, com toda aquela história que ele contou. Ele começa no Big Bang, né? E aí terminou, eu falei, bom, cara, você é candidato para o Leadercast, então
estamos aqui hoje, né? Depois de um mês e pouquinho, né? Eu começo com 3 perguntas que são as únicas que você tem que acertar. O resto você pode chutar à vontade. Essas 3 você vai. Seu nome, sua idade e o que você faz. Bom, meu nome é Henrique Moura Leite Botura. Eu tenho 45 anos e o que eu faço é mais difícil de responder, porque eu faço algumas coisas. Mas eu divido as minhas atividades entre atividade empresarial no ramo da saúde, em que eu tenho uma clínica, uma instituição de saúde mental, chamado Instituto de Psiquiatria Paulista, e a minha atividade particular no consultório e acompanhando os meus pacientes. Essas são as minhas atividades profissionais, mas eu sou pai, sou esposo, sou um pai bastante dedicado, bastante envolvido com os filhos, e um esposo também bastante dedicado no desafio que é a vida conjugal e educar filhos no momento atual da vida, né? E eu acho que assim, isso resume aí bastante o que eu faço. Já tem para mais de metro aí, já dá. Já tem, né? É verdade. Você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo, sou aqui de São Paulo. Paulista, mesmo, nasci na Paulista, na Avenida Paulista, né? No hospital, na maternidade de São Paulo, que existia ali. Sim. E a minha clínica é na Paulista, e minha vida hoje é toda na Paulista, e o meu instituto chama Instituto de Psiquiatria Paulista. Você tem irmãos? Eu sou do meio, né? Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. A gente tem eu e minha irmã não chegamos até nem 1 ano de diferença. E meu irmão tem 1 ano e meio a mais que eu. O que seu pai... Bom, é legal. Deu para fazer os 3 crescerem bem pertinho um do outro. Deu para crescer e são irmãos incríveis, irmãos muito queridos. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Bom, meu pai é psiquiatra. Então tá meu pai é psiquiatra. Meu pai costuma dizer que quando eu comecei minha carreira, eu comecei trabalhando com idosos, né? Eu trabalhava naquele plano de saúde chamado Prevent Senior. Sim. E meu pai costumava dizer que quando ele fez psiquiatria, ele foi fazer psiquiatria infantil para cuidar dos filhos, e que eu tinha feito psiquiatria geriátrica para cuidar dele. Mas meu pai é um psiquiatra, Dr. Wimber Botura Júnior, um psiquiatra que tem alguns livros editados, é um cara incrível também, multitarefa, sempre trabalhando, com 75 anos, está a toda aí. Legal. Né? E minha mãe é uma psicóloga, então assim, eu fiquei fugindo na faculdade, né? Na faculdade eu fiquei fugindo da psiquiatria, assim, entre aspas, na verdade, eu sempre participei das atividades envolvidas com psiquiatria, ligas, etc. Não, eu tô tentando imaginar o que deve ser o casamento de um psicólogo com um psiquiatra com uma psicóloga, cara. Como é que deve ser uma discussão, uma DR? Eu acho que deve ser desafiador como qualquer outro. Né? Cara, deve ser, mas deve ser muito chato, né? Porque aí você vai querer... Vou explodir com você vem com uma explicação pra mim do porquê que eu tô explodindo. Cara, que coisa, me deixa só ficar puto, né? O pessoal tem sempre esse receio, né? De conversar com o psiquiatra, achar que tá sendo analisado, etc. Como é que era o teu apelido quando você era pequenininho? Putz, eu tive muitos apelidos. Quando eu era pequeno, eu jogava futebol pelo clube, eu tinha um cabelo bem enroladinho e grande, então eu era loiro, então meu apelido era Birubiru. Atenção, Birubiru. Momento referência, porque tem uma garotada ouvindo a gente aqui que não vai ter a menor ideia. O Birubiru, popularmente chamado de Lero Lero pelo Vicente Mateus, então presidente do Corinthians. Vou contar essa história que ela é excelente aqui, né? O Birubiru era um jogador de futebol lá do Nordeste, não me lembro de que time que ele era, que ele despontou por lá. E um belo dia o Corinthians resolveu contratá-lo para trazer para cá. E aí foram entrevistar o Vicente Mateus, que estava trazendo um cara novo. Ele falou, não sei, estou trazendo aí um tal de Lero Lero. E aí veio o Birubiru, que tinha como característica exatamente isso. Era o Ovelha na televisão cantando e o Birubiru no campo, com aquele cabelo todo encaracolado e loiro, né? Bem loiro, né? Então você era o Birubiru. Eu era o Birubiru e meu cabelo era assim mesmo. De vez em quando me chamavam de Ovelha também. Então, mas na minha família, né? Quando o meu nome é Henrique, né? Então quando pequeno eu tinha uma empregada, Dirce, que me chamava de Henricote. E daí o meu irmão, aprendendo a falar, me chamava de Cote. E ficou Cote. Hoje minha família, na minha faculdade, o pessoal me conhece, meus amigos mais próximos sempre me chamam de Cote. Então Cote é bom. Deixa eu perguntar pra você, o que o Cote queria ser quando crescesse, cara? Putz, acho que futebol era uma coisa que ele queria jogar. Eu gostava de futebol, eu pensava em ser jogador de futebol. Mas
tive fases ali que eu gostei de questões relacionadas à economia, teve uma fase que eu gostava de coisas da Bolsa de Valores, assim, eu lembro de assistir um filme, né? Eu devia ter uns 10, 12 anos, tinha um filme que era um filme do Ed Murphy, se eu não me engano, que ele era meio que adotado por uns caras que eram investidores da Bolsa, etc. Eu não lembro o nome do filme, será? Também não vou lembrar disso. Mas era um filme desses de sessão da tarde, eu achei legal a história de investir, fazer uma coisa, ampliar, né, da pessoa ampliar riqueza, etc. Né? E teve uma época que eu achava que eu pudesse fazer alguma coisa relacionada à economia. Mas, de verdade, quando eu fui para os Estados Unidos em 94 fazer o intercâmbio, Sim. e eu tava lá, eu falei assim, caramba, né? Eu nunca conversei com meu pai sobre o que eu quero ser quando eu crescer. E daí, pouco tempo depois de eu voltar pro Brasil, eu falei pro meu pai, pai, eu nunca conversei contigo sobre o que eu quero ser quando eu crescer, né? E daí ele falou assim, bom, então tá, vamos. O que você quer ser quando crescer? Que idade você tinha? 16? Eu devia ter uns 16 anos ali. E daí eu falei assim, olha pai, eu gosto muito de medicina, eu gostava muito de medicina, eu já tinha esse interesse por biologia, assim, né? Eu gostava da disposição dos órgãos, eu gostava de ficar desenhando o tronco com o coração e com o coração ali, eu gostava dessa questão anatômica, mas eu falei primeiro, eu também eu gostei de ser empresário também. Os meus tios maternos, eles eram empresários, foram empresários eles tinham uma fábrica de doce chamada Doce de Leite Avaré, que era um sucesso na época. E eu convivia com os meus primos, a gente ia na fábrica, e eu via meus tios pensando a empresa, sabe? Eu via eles criando marca, criando os produtos, eu via como que existia um sistema que fazia a gestão, eu via a empresa crescendo, eu achava incrível aquilo. Alguma coisa a ver com Avaré, com a cidade de Avaré? Não, eles eram Avaré, né? Lá? Era Avaré, só que a empresa era em Cerqueira César, que é uma cidadezinha do lado. Sim. Tinha uma avó que morava lá em Avaré. Avaré? Morou lá, sim. Depois eles moraram, eles eram de Cerqueira César, foram para Avaré. E eu convivia muito, esses meus primos eram irmãos queridíssimos, assim, e a gente estava sempre junto, então a gente ia na fábrica, etc. Então eu tinha essa influência do pai médico, né, que sempre foi uma pessoa muito ativa, reflexiva, etc., que eu gostava muito, e dessa questão de cuidar de paciente. Meu pai estava sempre atendendo o telefonema, cuidando dos pacientes. E quando eu falei pro meu pai que eu tinha esses dois interesses, meu pai virou para mim e falou assim, ele falou para mim, então faz medicina. Eu falei, mas por quê? Né, porque assim, ele falou assim, olha, se você for estudar para entrar numa faculdade de medicina, você vai ter que se esforçar, vai ter que aprender. Se você conseguir terminar a faculdade, você vai estar pronto para ser médico, e se você quiser ser empresário, não vai ser tão difícil ser empresário. E só depois de muito tempo, quando eu já era médico e tinha a empresa, que eu me dei conta, que eu lembrei dessa conversa. Falei, caramba, eu virei médico e empresário. Então, Mas a partir desse papo, você definiu, é aí que eu vou. Acho que depois disso eu já comecei a pensar em estudar para medicina, né? Tá. Eu comecei a estudar para medicina, pensar em como que eu ia organizar minha vida de estudo, correr atrás, né? Essa coisa de fazer intercâmbio no meio do colegial, tira um pouco você deixa de aprender algumas coisas aqui, e quando você vai para lá você também não fica tão focado. Mas daí eu comecei a me ordenar aí para conseguir entrar na faculdade, e daí eu criei lá, né, uma metodologia minha, que eu estudava de noite. Eu fui tentar fazer o cursinho no primeiro final do colegial ali, e eu não conseguia nem acordar direito pelo cursinho. E daí eu falei, caramba, mas eu quero ser médico, preciso me dedicar, não tem como você entrar numa faculdade sem estudo. E eu não gostava, minha vida inteira eu gostava de estudar de noite, né? Eu gostava de ficar esticando à noite, e daí eu dormia tarde depois na escola. Então eu falei, caramba, eu li uma folhinha, tinha aquela Folha de São Paulo, tinha o FUVEST, alguma coisa assim, e eu li a entrevista do cara que tinha passado em primeiro lugar na USP, e o cara falou, não, eu estudava de madrugada. Eu falei, putz, é isso. Eu sempre gostei de estudar de madrugada. Daí quando eu fui me inscrever no cursinho, eu me inscrevi fazendo o cursinho de noite, daí eu fazia o cursinho das 19 até as 11, chegava em casa, ficava um tempinho descansando, assistia o Jô Soares e sentava para estudar. Daí eu ia até as 6, 7 da manhã e fiz assim o ano inteiro, parecia uma folha de papel, assim, de tão branco que eu fiquei. Mas funcionou para mim, na época não tinha internet, não tinha celular, então deu para correr atrás, porque eu não tinha feito um grande colegial, assim, eu tinha um jeito de me dedicar ali para passar de ano, mais do que para aprender. E daí esse ano foi o ano que eu me dediquei. Eu até achei que não fosse passar naquele ano, eu achei que eu fosse precisar de um pouco mais de tempo de estudo. Mas onde? Eu prestei as principais faculdades públicas, né? Mas eu passei em Taubaté, foi a faculdade que eu fiz. Tá.
que é uma faculdade municipal, é uma autarquia municipal. Tá. Quer dizer, o que foi? Dá 9 anos de estudo? Entre terminar a residência? Entre você começar e sair assim, estou pronto para clinicar. Quanto tempo é? Eu diria assim, que esse processo ele é bem longo, assim, mas assim, eu diria assim, olha, eu comecei a estudar em 96, né, que foi o ano que eu me dediquei ao cursinho. Então, aquele ano eu passei naquele ano, a faculdade começa em 97, termina em 2002. Daí eu fiquei um ano, são 6 anos de faculdade, eu fiquei um ano ali ainda procurando, assim, não tinha clareza do que eu queria, até que eu, em determinado momento, falei, o que eu estou querendo inventar moda? Eu gosto de psiquiatria, eu vou fazer psiquiatria e daí eu também peguei ali no finalzinho do segundo semestre, me dediquei, porque a prova de residência ela é um desafio grande também, a prova de residência é tão difícil. Quando você conversou com teu pai sobre medicina, não era psiquiatria que você estava falando, você estava falando da medicina de mexer enfiar a mão na barriga e mexer lá dentro, né? Não era, como é que a psiquiatria apareceu? Assim, a psiquiatria, assim, eu lembro direito, eu estava no segundo ano de faculdade, a gente tinha que fazer um trabalho de fisiologia, que a gente tinha que... a fisiologia estuda todo o funcionamento das células e o equilíbrio entre os mecanismos do organismo, os mecanismos fisiológicos do organismo, e tinha que fazer um trabalho. E daí eu tinha lido alguma coisa que chocolate dava uma certa energia a mais, e daí Sim. Eu fui fuçando naquilo, falando pro professor, falei, professor, eu tive essa ideia de fazer um trabalho com isso. E daí ele sentou ali e me explicou rápido o mecanismo de ação dos antidepressivos, que era a inibição de recaptação de serotonina. Sim. E eu achei o máximo aquilo, achei demais. Eu falei, putz, vida, que legal que é assim que funciona. Então tem um neurotransmissor que é liberado na sinapse, e daí você bloqueia a recaptação dele, aumenta a disponibilidade desse neurotransmissor ali, e os fluxos de informação passam de um neurônio para o outro, e isso está relacionado à ansiedade, ao humor, etc. Eu achei demais. O que chocolate tem a ver com isso? O chocolate, ele tem triptofano, que é um precursor de serotonina. Uhum. Então eu fui fazer um trabalho fuçando o chocolate como precursor de serotonina e tendo alguma interferência no estado afetivo ali. Sim. Então ali eu lembro que foi um ponto que marcou bastante, né? Sim. Mas existia naquela época, estavam começando nas universidades, nas faculdades de medicina, o que eles chamam de liga. Então, assim, todo mundo já ia meio que escolhendo para que área da medicina ir. Então, tinha a liga de cirurgia, na minha faculdade a liga de cirurgia era muito forte. Então, os alunos se reuniam com os professores logo no primeiro e segundo ano, e tinham simpósios, tinham cursos que vinham médicos de fora, e às vezes tinham uns estágios. Sim. E daí, na minha faculdade, lá pelo terceiro ano, um colega meu de República, que era super entusiasta de psiquiatria, acabou não fazendo, uma perda para a psiquiatria, que ia ser um grande psiquiatra. Ele teve a ideia de montar a Liga de Psiquiatria, e daí eu ajudei nesse processo de montar a Liga de Psiquiatria, participei ao longo da faculdade, a gente fazia reuniões semanais, o professor vinha dar aula, dava aulas mais avançadas. Lá na própria faculdade a gente se interessou por psicoterapia, então eu fui fazer um curso de Jung na época. Eu nem sabia direito o que era, mas... Mas isso tudo antes da opção pela psiquiatria. Antes da psiquiatria. Quanto tempo de estudo você tem que ter lá na... Em que momento você define, é para cá que eu vou? No sexto ano? Assim, no sexto ano você vai prestar as provas de residência, né? Que são esse vestibular para a especialidade, né? Que é o que eu falei, é bem difícil, né? Tem várias, e algumas especialidades são mais difíceis, né? A psiquiatria hoje é super disputada, é uma área bem disputada. E daí, assim, você pode terminar a faculdade e trabalhar, arrumar um trabalho como médico de família, como plantonista. A minha pergunta é mais ou menos, a base que você teve para chegar nesse momento de escolher a especialidade é a mesma. Nesse momento eu posso falar, bom, eu quero ser neurocirurgião, eu quero ser cardiologista, eu quero ser pediatra. Nesse momento que você faz a escolha. No sexto ano, quando você vai fazer a aplicação para a prova, porque você presta a prova de residência, você vai lá, olha, tem uma residência boa de psiquiatria na Unicamp, na USP, e daí na hora de você fazer a inscrição, você concorre para aquela vaga. Você define para que caminho você define que caminho você definiu ali, vou para a psiquiatria. Eu defini a psiquiatria, eu lembro muito claro, assim, eu estava... porque quando eu terminei eu terminei a faculdade, eu tinha planos de ir para os Estados Unidos, eu pensava em fazer residência nos Estados Unidos. Eu comecei a estudar e eu estava de fato engajado, assim, quando eu tenho um pulso de engajamento, eu estava muito engajado. E daí teve aquele 11 de setembro, eu falei, caramba, eu quero sair do Brasil para ir para um lugar que vai ter, aquilo me deu uma freada. Eu não sei se foi uma desculpa, porque naquela época eu acho que eu não tinha o nível de disciplina e de
e de excelência que a vida de empresário acabou exigindo, sim. Né, e que hoje eu tenho uma capacidade muito maior do que eu tinha naquela fase. Não sei se foi uma desculpa porque eu não tinha... maturidade também, né? E também, ó, você está diante do 11 de setembro. Bicho, não é qualquer acontecimento, né? Esse é um daqueles que tira a humanidade do trilho, né? Aquilo foi a desculpa que eu dei para deixar meio de lado. Mas ainda assim, depois que eu me formei, que porque você se forma médico, né? A gente acha que vai sair da faculdade pronto, assim, que você já vai, né? E a verdade é que a gente sai se você não está numa residência, que foi o meu caso, que eu não entrei direto numa residência, você cai numa lacuna em que você tem clara consciência que você não está plenamente preparado para ser um profissional de lidar com uma emergência, com situações difíceis, exceto se você tivesse uma clareza e tivesse ido atrás desse preparo. E você também não está numa residência, então é um momento é uma lacuna angustiante, assim. É que nem quando eu estava no cursinho, eu sentia no cursinho, você não está no colegial e você não é faculdade, você é uma coisa potencial. Então tem uma angústia nisso, né? Então, naquele ano ali em que eu não estava médico, que eu era médico, mas eu falava, putz, eu não quero ficar pegando plantão adoidado ali, que uma hora eu vou pegar um caso difícil que eu não vou saber resolver. Né? Então eu tinha que escolher os plantões com auxílio, né? E por outro lado, você tem um monte de aspiração, de vontade de fazer alguma coisa que vá dar certo, etc. Então eu fiquei angustiado nessa época. Né? E eu estava conversando com a minha mãe sobre essas coisas de ter pai e mãe psicólogo, mas eu estava conversando com a minha mãe e falei, putz, mãe, eu estou feliz de ter terminado a faculdade, estou trabalhando, comprei uma prancha de surf, que eu surfava muito na época, eu comprei uma prancha de surf com meu dinheiro, estou tocando a minha vida, porque você vira médico, você consegue um plantãozinho ali, você já começa a virar um dinheirinho, né? Mas eu não estou me sentindo bem. Ela falou assim, você não vai fazer terapia? Eu falei, pô, é verdade, né? No meu 6º ano de faculdade, eu tinha tido lá um término de namoro, então estava meio angustiado, e daí eu falei com a minha mãe, ela me falou assim, vai fazer terapia com esse cara aqui, eu fui fazer com o professor. Como paciente. Como paciente. Você não foi estudar para ser um terapeuta. Fui fazer como paciente, fiz terapia com um cara assim, incrível, né, o Dr. Dimas Calegari, um estudioso de um cara chamado William Reich, Sim. Terapia corporal, e era um sábio, o Dimas era um cara low profile, assim, você olhava, assim, era uma pessoa super simples, mas assim, era cada sessão uma aula de sabedoria, né? Então eu fiz 4 sessões com ele no meu estágio de infectologia aqui em São Paulo. Quando eu voltei para minha cidade, ele já tinha dado um jeitinho em mim, eu voltei lá para Taubaté, eu falei, vou deixar, não vou seguir fazendo. O Reich tem uma frase que eu adoro, cara, que ele fala o seguinte, você não tem culpa de estar enfermo, mas tem culpa de não procurar a cura. Ele falava... E é verdade. Ele tem uma que eu gosto que é assim, o amor, o trabalho e o conhecimento são as 3 grandes fontes da vida e também deveriam governá-la. E eu acho muito rica essa frase. Legal. Eu não tenho nada a ver com medicina, desconheço tudo, então eu posso falar bobagem que eu quiser aqui, né? O que você está falando aí você trouxe aquele buraco negro, não vou para o lugar, de repente pega um caso complicado ali. Esse ramo que você pegou, cara, se eu sou outras categorias aí, cara, faz um raio-x aí, tem um osso quebrado aqui, vamos consertar, né? Pô, faz um exame de sangue aí, ó, tá mal, vamos arrumar isso aqui. Pô, faz um eletro aí, ó, teu coração. Você tem instrumentos para olhar o corpo humano e dizer, ó, tem uma coisa errada, tem um tumor aqui, a gente consegue enxergar, né? Cara, psiquiatria, você vai mexer num treco que talvez hoje em dia já tenha algumas máquinas, você pode fazer uma tomografia que vai te mostrar alguma coisa ali que te ajuda um pouco. Mas não é assim, né? Não é um negócio que você... Não é de fato. Assim. Diagnóstico e tudo mais. Eu estive olhando essas coisas de TDAH, essa maluquice toda que aparece hoje aí, né? E a quantidade de rótulos agora, nomes de doenças que apontam coisas com as quais eu convivi a vida inteira sem saber que era aquilo, né? Agora, recentemente teve uma atriz da Globo lá que falou, fui diagnosticada com autismo, aos 50 anos de idade. Né? Existem essas coisas, essas modas diagnósticas, né? E às vezes elas são modas, mas às vezes elas têm respaldo, né? O TDAH, apesar de ter uma moda, de ter um monte de gente tomando aí estimulante para pró-cognitivo, etc., é um diagnóstico bem estudado, caracterizado, alteração do neurodesenvolvimento, alteração funcional.
o tratamento faz uma baita diferença, etc. Né? Então tem essas questões, mas o pessoal fala muito do estigma da saúde mental, né? Assim, o pessoal fala que as pessoas não se tratam, tem estigma, tem preconceito, mas a gente tem que ser realista aqui. É muito difícil pra gente lidar com alguma coisa que não é material, que a gente não vê. Né? Essa história, assim, olha, você tem lá um desconforto gástrico, né? Você sente uma dor aqui no meio da barriga, você fala, é estômago, e você sabe para que funciona o estômago, você sabe que ele produz suco gástrico, você sabe que ele faz parte da digestão, você sabe, qualquer leigo tem alguma visão do que é aquilo. Né? Então, se enxerga a ferida ali, né? Tem uma feridinha aqui, você está com uma úlcera ali, dá para ver, né? Exatamente. E na psiquiatria é outra história, porque assim, né, tem até um livro interessante de um cara chamado Fuller, se não me engano, que ele chama A Praga Invisível. E no Praga Invisível ele começa o livro falando, olha, em 1918, no mês de setembro, nos Estados Unidos, morreram 10 mil pessoas. No mês de outubro morreram 25 mil pessoas. No mês de novembro já eram 50 mil pessoas. Demorou alguns meses para se darem conta de que se tratava de uma epidemia, né, que no caso foi a pandemia da gripe, de 2000, que morreram, né? que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas naquela época, quando existia 1 bilhão e quase 2 bilhões de habitantes no mundo. Então ele fala assim, demorou alguns meses para isso. Daí ele fala, olha, lá em 80, um livro americano, uma revista médica americana publicou um estudo falando sobre casos de um câncer um pouco comum, raro, que chamava sarcoma de Kaposi, que estava cometendo algumas pessoas ali. E esse sarcoma era uma coisa geralmente relacionada com pessoas imunodeprimidas e era raro. E de repente aquilo foi aumentando, demorou alguns anos para você se dar conta de aquilo. Eles identificaram que aquela população era uma população de pessoas que faziam uso de drogas injetáveis e mais presente em homossexuais. E demorou alguns meses ou anos para se conhecer o que era AIDS e todo o seu processo, né? E daí ele levanta isso, mas e quando ele está falando de epidemias que não tem catarro purulento, não tem febre, não tem sangramento, e que ela se apresenta por uma alteração no humor, no ânimo, às vezes no pensamento, que elas vêm insidiosamente, que ela está atrelada ao próprio indivíduo, então não é uma coisa que existe uma sincronia entre o que eu sou e o que eu estou apresentando. Então, a gente fala muito do estigma, mas a verdade é que assim, é mais difícil mesmo compreender. Né? De repente, se alguém tem pacientes que eu estou um tempão, que eles ficam vindo e voltando, eu falo, olha, para mim você tem transtorno bipolar, mas eu não tenho, eu não quero ter. E às vezes a gente o tratamento demora muito por essa dificuldade dessa barreira do entendimento. Se viesse um exame lá, ó, você tem isso aqui, seria muito mais fácil, mas o diagnóstico é clínico, é a história. Né, a apresentação exige, né, assim, o exercício do psiquiatra é um exercício difícil, separar a personalidade da manifestação sintomatológica, conseguir separar o contexto do que a pessoa está apresentando. Às vezes a gente chega no diagnóstico, isso aqui é um transtorno, uma depressão endógena, um quadro biológico, é mais parecido com uma diabetes do que com uma tristeza de fim de ano, uma tristeza qualquer que você tenha. E é difícil para as pessoas, às vezes, tomarem, daí tem que tomar remédio por bastante tempo, às vezes por anos. Então, tem alguns desafios que são inerentes de como o fenômeno se apresenta e que fazem com que as pessoas demorem muito mais ou interrompam o tratamento muito mais e às vezes sofrem uma vida inteira, às vezes sem se tratar, né? Eu fico imaginando, né, se você falando aí, eu imaginando os atributos que o sujeito tem que ter para ser um bom médico, não importa de que especialidade, para ser um bom médico. Tem uma parte que digamos aí, é a habilidade técnica, né, que você vai aprendendo no livro, na residência, no teu dia a dia, tudo. Mas tem um outro lado atrás ali que tem a ver com a postura, né, com a tua atitude e tudo mais, que, cara, me parece que seja o mais brabo de todos aí. Eu tive algumas experiências com médicos nos últimos 10 ou 12 anos, né, que foram bem complicadas, com complicações bastante grandes na família, né? E eu fui percebendo uma coisa interessante quando eu comecei a pegar médicos de gerações mais novas, né? E quando eu falo de geração mais nova, é um médico de 40 anos de idade, não é um médico de 25, de 40, né? E eu fui notando que é o seguinte, até então, e eu não sei se sou eu que mudei ou foram eles que mudaram, a impressão que eu tenho é que houve uma mudança. Você ia no médico, cara, e eu me lembro que quando eu era moleque em Bauru tinha o Dr. Valente no hospital. O sobrenome dele era Valente. Era o médico da família. Então minha mãe me levava no Dr. Valente.
E eu chegava lá no hospital, Beneficência Portuguesa de Bauru, Dr. Valente lá de branco, com estetoscópio, aquela coisa. Ele tinha até um cheiro diferente, cheiro de médico. Cara, era uma coisa assim, tinha uma postura quase sobrenatural ali, né, cara? Era que o cara que ia cuidar, salvar minha vida e tudo mais, né? E aí eu comecei a perceber que chegou a geração do veja bem. Veja bem. Doutor, o que eu tenho? Veja bem. Você está com um quadro assim, mas doutor, o que vai acontecer comigo? Veja bem. Mas não, pera um pouquinho. Não, as certezas acabaram. Entendeu? Eu não sei se porque, quando eu era moleque, 50, 60 anos atrás, havia uma ignorância tão grande na humanidade que todo mundo tinha certeza das coisas, né? E conforme você vai estudando, você vai ficando quanto mais você estuda, mais ignorante você sabe que é. Mas nós chegamos num momento agora em que tudo é tudo calma, pera um pouquinho, não é bem assim. Mas, cara, não, pera um pouquinho, não há mais certeza. Vem cá, mas a vacina cura ou não? Pera um pouquinho, não sei se vai dar, talvez cure, talvez não. Tudo fica num éter, sabe? Não aparece um cara lá que fala, pera um pouquinho, é assim. Pau, bate na mesa e fala, é assim que vai ser. E eu não tenho uma mudança, né? Falei, cara, então não há mais aquela autoridade que eu sentia lá atrás. E que o cara chega e fala, ele tem certeza, ele não tem certeza mais. Ele te dá olha, talvez, pelo que você está falando aí, há uma grande probabilidade de ser isso, e nós vamos curar assim. Mas 10% da população... Então tem sempre uma saída, né? Para você poder escapar da incapacidade de ter certeza sobre as coisas, né? E eu estava tentando traduzir isso no atributo. Que atributo é esse que tem que ter um médico para lidar com uma situação de incerteza? Onde eu posso dizer a você que você está com um câncer e há uma chance de não ser um câncer, né? E no momento em que eu disser para você tem um câncer, eu estou mudando a tua vida completamente, cara, né? Eu estou exigindo de você um tipo de postura, ou acabou o mundo para você e está na minha mão ser o cara que vai te levar essa mensagem, né? E eu imagino, cara, que atributo, que força moral, que armadura emocional tem que ter um cara que vai assumir essa postura de eu vou apontar para você no meio dessa incerteza toda algo que pode guiar ou definir o teu futuro, né? Eu viajei, cara, eu estou muito... Não, eu acho que isso é uma questão muito interessante, porque assim, acho que passa por várias questões, assim, conforme a gente vai aumentando o número de coisas que a gente sabe, né? Acho que o Marcelo Glazer, né? Físico, né? Físico. Ele tem uma fala que eu acho interessante. Quanto o conhecimento é que nem uma ilha. Quanto mais você vai aumentando a ilha, o conhecimento maior vai ficando à margem daquilo que você não conhece, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim. De fato, existem quadros que a gente trabalha com probabilidades, né? Assim, olha, um câncer tem 50% de sobrevida em 3 anos, ou em 44 anos, dependendo do tipo de câncer, do tipo de estadiamento. Mesmo na psiquiatria, por exemplo, que a gente não tem exame, você pode passar num psiquiatra e ele te dá um diagnóstico, você vai no outro, ele te dá outro diagnóstico. Isso acontece, porque são critérios diagnósticos da história, mas tem vários fatores que influenciam o dia da avaliação, até a própria cultura interfere no diagnóstico, né? Então, existem muitas incertezas de fato, e eu acho que conviver com isso é um desafio importante, e isso deve mobilizar para a continuidade de busca de conhecimento, para você ter mais segurança, mas de fato em alguns momentos você tem que bater o martelo e falar, seguinte, né, isso aqui é uma depressão. Depressão acontece assim. Cada vez que você tem um episódio depressivo, você perde um trabalho, você põe seu casamento em risco, etc. A gente precisa tratar isso. E tem que ser tratado. Não dá pra gente ficar achando que existe o conhecimento que define como deve se dar o tratamento. É evidente, a gente não trata todas as depressões, a gente não conhece soluções para tudo, as explicações que a gente tem, elas não são, né, elas não são certezas, né? Existem teorias, né? Quando a gente fala em saúde mental, mais ainda, em psiquiatria, mais ainda. No entanto, em algum momento a gente tem que pegar na rédea e falar, olha, é o seguinte, eu vou te conduzir aqui, porque eu posso até não, eventualmente, mudar a minha reflexão, minha avaliação ao longo do tempo, mas eu tenho que saber como eu conduzo isso, né, num âmbito mais amplo, né? E eu acho que, de fato, isso... Talvez um pouco desse momento muito relativista do mundo, né? Assim, não, então tudo pode, tudo eu quero, eu tenho meu Deus dentro de mim, né? Eu sigo o que meus sentimentos dizem, acho que tudo isso acaba interferindo, né, na geração. Tem um lado também que, assim,
eu quando estava na faculdade, eu sempre ouvia assim, né? Olha, a geração de vocês é não sei o que lá, onde vai chegar essa medicina? Né? E eu continuei ouvindo isso com as gerações que foram chegando depois e hoje eu escuto. Então, às vezes eu fico um pouco de pé atrás, assim, se a gente não está sempre, né, atribuindo à geração que está por vir algo que vai ser um absurdo, mas o fato é que a sociedade continua evoluindo, o mundo continua evoluindo. Uhum. Então, mas eu entendo que o atributo que o médico tem que ter é uma combinação de atributos. Eu acho que tem que ter essa fome de cuidar, essa fome de querer curar. Né? A gente vê isso na cadeira de psicologia médica. Eu, por um tempo, dei aula na cadeira de psicologia médica da Faculdade de Medicina da USP, e a gente trabalhava essas questões assim, do furor curandis do médico, da vontade de curar. Né? Como é que chama? Furor curandis? Furor curandis, né? Que bom isso. Né? Isso enxergando eventualmente como assim, às vezes você não tem muito mais o que fazer para um paciente em termos de cura, mas você pode fazer outras coisas, né? Então, mas tem um lado que a gente tem que nutrir isso, porque a gente tem que ter essa paixão, né, cara? Essa paixão, Isso é uma habilidade. Eu acho que isso deve dirigir também a busca técnica, porque você tem que estudar, né? O médico tem que estudar, né? E isso não é um problema, isso é uma solução, na verdade. Isso é uma coisa que tem que ser gostosa para a pessoa que é buscada para resolver problemas, e quanto mais problemas ela resolve, mais problemas complexos ela vai ter que resolver. Sim. Então, essa questão da capacidade de estudo, da capacidade de dedicação, da vontade de aprender, isso é muito importante. Agora, evidentemente, essa natureza humana do cuidar, ela é muito importante, né? Então, assim, na cadeira de psicologia médica, né, o professor Arthur Kaufmann, que era o coordenador, ele tinha uma aula que ele dava sobre o mito de Asclépios, que era na mitologia grega o personagem mitológico da medicina. E o Asclépios, ele era o curador ferido. Ele tinha uma lesão na perna que não cicatrizava nunca, e ele estava sempre tentando cicatrizá-la, e ele tinha essa dor, ele conhecia a dor da alma, então com isso ele conseguia cuidar do outro. Então eu acho que essa natureza humana sensível do médico, ela é importante mais para algumas áreas. Acho que na minha é muito importante, acho que na psiquiatria você tem que ter uma conexão, você tem que ter uma sensibilidade, mas você tem que ser forte também. Às vezes você tem que botar limites num paciente que tenta te manipular, num paciente que não aceita que você coordene o teu tratamento dele. Né? Então eu acho que essas características de sensibilidade, fome de conhecimento, né? E acho que de uma certa humildade, assim, para entender mesmo que você não tem todas as respostas ali, mas você tem que estar muito afim de levar esse indivíduo para um nível melhor, para ele viver melhor a vida dele, para ele funcionar melhor a vida dele, para ele existir melhor na vida dele. Meu caro, você acha que a sociedade está doente, está mentalmente doente, cara? Olha, um tempo atrás eu estava no auge da pandemia, aquela loucura toda que a gente era obrigado a ir atrás. Foi um negócio interessante, eu quero explicando o que era uma pandemia, o que era uma epidemia, o que era o estudo, o que faz o epidemiologista, né? Que é o cara que ele não estuda o indivíduo, mas ele estuda o grupo da sociedade, né? Que é uma doença que afeta a sociedade e não só ao indivíduo, né? Até chegar na pandemia, que aí é a soma de todas as sociedades, e assim vai, né? E que existem algumas doenças que tomam conta da sociedade e de repente você tem uma epidemia de sarampo, que aquilo é fácil de ver, e aparece, como nós estamos vendo hoje em dia, a impressão de que é uma epidemia de alguma psicose, de alguma coisa mental que não está funcionando direito aí. Tem alguma coisa acontecendo, cara? Olha, a gente vem já há bastante tempo observando o aumento na prevalência dos transtornos psiquiátricos. O que significa bastante tempo? Bastante tempo, talvez, assim, nesse livro que eu falei do Fuller, ele é um livro antigo, da década de 70, talvez 80, e ele descreve os estudos estatísticos dos Estados Unidos, da Europa, no início do século, assim, coisas que... E ele faz um estudo desde o início bem antigo, assim, observando a evolução dos transtornos mentais e tendo um aumento, né, que ele chamou de praga invisível. Então, assim, existe algo que ocorre, né, que talvez tenha aumentado mesmo a prevalência desses transtornos. Agora, assim, a minha reflexão é que, assim, vamos pensar
que a gente pudesse projetar a história da humanidade mais, sei lá, 20 mil anos para frente. Né? E a gente, num mundo bem mais tecnológico do que hoje, a gente olhe para trás e fale assim, bom, quando é que foi que surgiu, que teve alguma ruptura com o modelo anterior? Né? E a gente vai pegar que a gente vive uma geração, né, nós somos uma geração que vivemos dois planetas, dois ecossistemas completamente diferentes. Sim. A gente viu essa mudança de não ter o celular. Sabe, eu fiz vestibular, não tinha internet em casa, então era muito simples. Eu simplesmente apagava a TV do Jô Soares e eu ia sentar na minha carteira, ligava meu abajur e ficava lá a madrugada inteira. Não tinha uma mensagem de WhatsApp, não tinha um podcast interessante como esse para parar para ouvir, né? Então assim, era mais fácil direcionar a ação. A sociedade analógica com a digital, né? Nós estamos na transição, né? Exato, então a gente testemunhou uma série de mudanças num curto espaço de tempo que mudou como a gente se engaja com os estímulos. A gente está aqui agora conversando há uma hora, a hora que eu sair daqui e pegar meu celular, vai ter 3, 4 mensagens de pacientes, vão ter coisas para resolver. Sim. Que estão competindo pela minha atenção, né? Às vezes sem importância nenhuma, às vezes são coisas que não têm relevância nenhuma. E isso cai num cérebro que é o mesmo de 30, 40 mil anos atrás. Então, assim, tem um lado que eu volto um pouco para o exemplo de que, olha, a gente parece que a sociedade sempre esteve perdida, a sociedade sempre teve em crise, né? Será que a gente só não está repetindo o que sempre repetiram? Mas existe uma mudança na forma com que a espécie humana se relaciona com as coisas, que ela é um desafio para a cognição. Então, assim, a gente tem muito mais coisa, muito mais atribuição, muito mais coisas nos chegando até nós num curto espaço de tempo que exige do nosso organismo, exige do nosso sistema nervoso central. Então, eu entendo que isso evidentemente que aumenta o número de ansiedade, o número de depressão. A gente, agora, vivemos a eleição aí, de repente você briga com o porteiro do teu prédio porque ele não vota no candidato que você vota, mas que relevância, em que época do mundo você ia saber o candidato que alguém vota, isso ia gerar um... Esses dias eu encontrei uma prima minha, e ela falou assim, olha, estou brigada com ele há 4 anos, eu falei, putz, eu não estava nem sabendo disso, né, porque a gente tinha candidatos diferentes, e assim, eu amo ela falou, eu também te amo, mas eu falei assim, eu não sabia que tinha isso. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Você falou um negócio interessante aí, falou em eleição e tudo mais, né? Me traz a imagem que eu estava fazendo enquanto você falava aí, né? Que a imagem que eu tenho é o seguinte, a mente da gente é uma caixa d'água e tem uma saída ali embaixo que é o ladrão. Eu lembrei do ladrão porque você falou de eleição, né? Tem um ladrão ali e esse ladrão tem que ter um diâmetro, ele tem um calibre, né? Que não muda, o calibre é aquele. Você vai botando água e a capacidade da água sair, ela não muda. E vai enchendo de água. Chega uma hora, cara, transborda a caixa d'água, né? Então, por mais que você ponha água lá, você vai ter que criar um mecanismo de pressão para pressionar essa água, para ela sair com... Mas o calibre, você não vai mudar, né? Então, ou você alarga aquele calibre, ou encontra uma forma de puxar a água com mais força lá, porque se não for assim, vai transbordar essa... E a impressão que eu tenho que está acontecendo com a gente isso. Não cabe mais tanta coisa na mente e... Isso dá uma angústia, né, cara? Isso leva uma angústia, né? Exato, acho que é bem isso. Acho que o calibre é o limite biológico nosso, né? E a água caindo na caixa d'água, ela é o número de estímulos, o número de conexões que a gente faz. Porque cada vez que a gente senta aqui, se a gente fosse criar uma imagem do nosso cérebro, a gente está criando uma conexão única aqui. É diferente de quando eu estou sentado diante de um paciente, né? É diferente quando você está sentado diante de uma outra pessoa que tem um outro tipo de vida, etc. Então, ativam coisas em você aqui e aqui. E em mim, de uma forma muito única, muito particular.
E assim, a hora que a gente pega o carro, vai pro Uber, do Uber vai pro metrô, a gente está interagindo com muita gente, e a gente recebe e-mails, e propaganda, e comercial, e a gente compra, e a gente paga, e a gente se arrepende de ter comprado. Então, assim, nem no elevador você tem paz mais, né? No elevador, tem aquela tem uma tela em cima do elevador lá. Nem ali, cara, né? E dando notícia do que está acontecendo do outro lado do mundo, e você está aqui preocupado se você que hora você tem que dormir hoje para acordar no horário amanhã. Então, eu acho assim que eu não gosto, assim, acho que é uma particularidade minha, tá? Eu não gosto de ficar olhando assim para a vida ou pro que a gente transpassa ao longo da vida de uma forma assim, agora está tudo acabado, agora estamos... Eu tive recentemente numa palestra do um filósofo, Vitor Salles, assisti a palestra dele e estava falando sobre a crise na ordem do amor. E eu perguntei exatamente para ele, eu falei assim, Vitor, mas ok, né, você mostrou aqui essa imagem dessa escultura aqui de Michelangelo maravilhosa, você falou assim, olha, tem sangue atrás disso aqui, esse mármore não estava na Itália, ele foi levado para lá e escravos levaram até lá, então sempre tivemos... Eu falei assim, o que é crise propriamente dito, né? E ele ficou me respondendo por uma meia hora a minha pergunta, e assim, a minha reflexão é a seguinte, olha, acho que crise, né, ou tensão, é a condição da vida, a gente vive em tensão, né? E o grande desafio nosso é encontrar como que a gente vive nessa crise, como que a gente organiza a nossa identidade, né, o nosso eu, e como que a gente organiza aquilo que passa a ser sintomatológico, como a gente organiza a nossa vida, como que a gente limita, né? Eu acho que hoje antigamente morriam mais gente por assassinato, hoje morre mais gente por suicídio do que assassinato, né? Antigamente a gente tinha problema de fome, hoje a gente tem problema de obesidade. Então, hoje a gente não tem falta de conteúdo, a gente tem excesso de conteúdo. Então é um trabalho grande para a gente ficar limitando, né? Bloquear tudo que é notificação, tudo que acaba interferindo no nossa atenção momentânea, é uma forma da gente se proteger, porque senão a gente fica o tempo inteiro... Eu tenho uma palestra minha que eu falo, exatamente, cara, que você tem que brigar para que a vida tem que ganhar todo dia. A morte precisa ganhar uma vez só. Não, vai ganhar. Então, a hora que ela ganhar, acabou. Então nós temos que estar o dia inteiro. Então, eu estava explicando aqui, dizendo que eu voltava pro Homem das Cavernas lá. Ele estava muito mais preocupado com o tigre de dente de sabre do que com a gazela que ele ia matar para comer. Porque se ele não pegar a gazela hoje, ele pega ela amanhã. O tigre só precisa pegar ele uma vez, né? Então a gente tem essa coisa as ameaças que estão chegando, né? E aí você bota uma mídia como essa que nós temos aí, que está o dia inteiro esfregando na tua cara que o mundo vai acabar amanhã de manhã. E se não for amanhã de manhã, vai ser amanhã depois do almoço, e não tem jeito, né? Então nós vamos morrer ou queimado, ou triturado, ou assassinado, mas vai acabar, né? E aí não tem como ficar são diante de uma loucura como essa. Se você tem uma formação, você tem raízes, tem experiência, tem maturidade, sabe que a diferença de... Eu ia falar nós não, você é novo. Eu que sou velho, por exemplo, eu já tenho uma escola que... Pô, eu já não me assusto mais, né, cara? Vai acontecer uma merda, minha filha... calma, cara, vai passar... A gente já passou por tanta que você olha com mais calma, né? E a garotada que está experimentando pela primeira vez, então, cara, pinta um negócio com uma pandemia dessa, o mundo acabou. Acabou o mundo. Uma pandemia como nunca nós vivemos na história da humanidade. E olha que a gente passou por pandemias e pandemias. Mas com essa combinação agora de pandemia, com mídia social, com imprensa, com política, tudo num caldeirão ao mesmo tempo, foi a primeira vez. Nunca houve, né? Então, a vacina era um acessório. Tanto que ela virou um instrumento político, né? Nós começamos a discutir remédio de direita e de esquerda. Exato. Cara, que é uma loucura. Foi essa hora que eu me acalmei. Sim. Porque eu falei assim, bom, se fosse uma coisa que de uma gravidade absurda, estaria todo mundo do mesmo lado. Uhum. Essa hora eu falei assim, olha, quando eu comecei a ver, eu vi que não sei onde que é a informação correta, né? Sim. Eu falei assim, putz, mas um fala que não é nada, outro fala que o mundo vai acabar em 3 milhões vão morrer no Brasil. Eu falei assim, putz, e isso é extremamente agoniante, né? Assim, eu falei da lacuna lá da residência, eu não sou nem médico direito, nem especialista. A gente estava numa agonia porque a gente não tinha onde se apoiar. E isso é muito agoniante para a saúde mental, você não saber o que é verdade, porque em última análise,
em última análise, e bem materialisticamente, o nosso cérebro, a nossa consciência, que é derivada, né, discute-se se ela é derivada do cérebro ou não, mas pensando nela como um meio de sobrevivência, assim, derivado do cérebro, ela precisa distinguir o real do falso. Então a gente precisa saber onde escolher. Até para projetar um horizonte, né? Porque eu preciso tomar decisões coerentes com o mundo. E o que aconteceu conosco na pandemia foi exatamente isso. Alguém nos tirou o horizonte. O horizonte é o seguinte, ó, fica em casa 15 dias, tá? Agora fica mais 15, agora fica 30, agora fica 6 meses, cara, esta merda não vai acabar, eu não tenho mais horizonte. E quando tiram de você o horizonte, acabou a razão de viver, né? Não, você não tem definição, né? Você fica, né? Lembrei você falando, eu lembrei de uma paciente minha que falou o termo, é uma infinitena. Uma infinitena. Não era uma quarentena, uma infinitena. E era isso, né? Eu lembro que nessa época eu comecei a dar muita palestra, as empresas queriam muito alguém falando para dar um sentido, acalmar as pessoas, etc. E eu fui fazer uma pesquisa de como que era o estado emocional dos atletas em maratona. Porque assim, a impressão era essa, que você chegava ali nos 40 quilômetros e chegava, não é 42, é 80 quilômetros a corrida, né? Então, isso aí tem um fenômeno lá que eles têm lá no final da maratona, que eu chamo de muralha, uma coisa assim, que ela é como se tivesse uma barreira que eles não conseguem transpor, e é um desafio para o atleta, né? Então, de fato, tenho uma outra palestra minha que eu uso um exemplo, acho que eu já usei alguma vez aqui no Lidercast, eu vou usar de novo, que fala de um estudo feito na Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, que eles estavam na guerra, a guerra estava rolando, e os alemães estavam soltando foguetes com bombas em cima de Londres. Mas era muito rudimentar, era o V2, aqueles V1, V2, aqueles foguetes muito rudimentares, estavam começando a ser desenvolvidos lá na... Então era um míssil que tinha margem de erro total, né? Então ele disparava um míssil e o míssil caía em algum lugar de Londres. Só que é o seguinte, eles apontavam um míssil para o centro da cidade. Então todo mundo no centro, quando se tocava o alarme, estava vindo um míssil, o pessoal do centro da cidade sabia que vinha um míssil para cair no centro. Mas a porra do míssil errava e caía num bairro na lateral. Então quem morava por volta não tinha certeza se o míssil ia cair ou não. Quem morava no centro tinha certeza que o míssil ia cair lá. Terminada a guerra, os caras foram fazer um exame, descobriram que o índice de doenças cardíacas em quem morava na periferia era muito maior do que quem morava no centro. Que o problema era a angústia de não saber se ia cair lá ou não, entendeu? O cara que sabia que ia cair, ele falou, bom, eu sei que tá vindo a merda, eu vou dar um jeito de me, no mínimo eu vou enfiar num buraco aqui, eu vou dar um jeito. O cara que ficava naquela, será que cai, será que não cai, era o pior dos mundos, né? Desenvolvia doenças pela incerteza do que ia acontecer. E o que eu vi na pandemia foi exatamente isso, cara. Pintaram uma incerteza em todos os segmentos e de uma forma como eu nunca tinha visto, cara. Eu vi médicos com 40 anos de carreira, cara premiado, tudo sendo trucidado em rede social, porque ele estava dizendo alguma coisa que ia contra uma certa certeza que tinha no outro ponto ali. Você fala, cara, mas como assim, cara? Esse cara é uma sumidade, como é que alguém... Peraí, eu tô vendo uma menina de rede social destruindo um prêmio Nobel. Que é isso, cara? E virou uma loucura, né? Então, num cenário como esse, como é que eu fico são? Exato, assim, é extremamente angustiante. Na psiquiatria, o psiquiatra ele examina o seu paciente através da psicopatologia, das observações que ele faz, da história, tudo, mas ele observa como que como ele está apresentado, se ele está bem cuidado, se ele não está, como é que está o pensamento, o fluxo de pensamento, como é que está o humor, como é que estão os afetos, e tem uma série uma série de tópicos que a gente vai passando para examinar. E tem um fenômeno descrito que a gente chama de humor delirante. A pessoa, quando tem um surto psicótico, ela cinde com a realidade, ela, muitas vezes, antes dela ter o surto, ela começa a sentir uma certa estranheza no mundo. Ela não percebe as coisas de um modo diferente, assim, sabe? É como se o verde dessa bandeira não é o mesmo verde de antes, sabe? Tem algo que é estranho, ela fica meio agoniada, porque ela sente que tem alguma coisa acontecendo que ela não sabe exatamente o que é, e aquilo é extremamente angustiante. Então, se você está num plantão de pronto-socorro, você pegava esses pacientes assim, que eles não estavam ainda claramente delirantes, mas eles estavam num sofrimento, numa agonia, né? E a gente chama isso de trema ou de humor delirante na psicopatologia. Mas o fato é que em algum momento
a pessoa constrói um delírio ali a partir disso. Então, sei lá, eu estou nessa agonia, de repente eu olho ali e falo assim, aquele bonequinho ali, tem uma câmera dele me filmando, a CIA está aqui atrás de mim. E a hora que isso vem, a hora que o delírio se constrói, tem um alívio nessa angústia. Porque eu encontro uma explicação para o fenômeno. Sim. E daí eu começo a vivenciar o delírio. Daí eu começo, ali também é uma câmera lá atrás, olha. Então tem um processo em quando você encontra uma definição qualquer que te convence ou que te apega, que traz um alívio. E esse alívio pode ser um influencer com uma fala bonitinha, contando para você uma história que não tem pé nem cabeça, mas ele conta com uma certeza tão grande. Sabe outro exemplo que eu gosto de usar? Boate Kiss. Boate Kiss. Incêndio na boate, aquela loucura, aquela fumaça, as chamas matando todo mundo, 200 pessoas apavoradas lá, aparece um cara com uma lanterna na mão, vem comigo! E guia todo mundo, e todo mundo corre atrás do cara, e o cara vai para um banheiro que não tem janela, e morre todo mundo no banheiro. Porque esse era o cara que tinha uma lanterna na mão, entendeu? Ele não sabe para onde ele está indo. Não tem a menor ideia, mas ele tem uma lanterna. Então eu olho aquilo e falo, bom, achei alguém que manifesta ter certeza, vou segui-lo. E aí você vê milhões de pessoas indo atrás e conversa mole, papo furado e do jeito que as coisas estão hoje em dia, cara. Antigamente, na economia não digital, na analógica, né? Um cara bater uma lanterna na mão, esse cara tinha que estar num lugar muito especial, cara. Ele galgou, ele chegou lá, é um lugar que tem pouca gente. Esse cara tá, sei lá, ele tá num jornal onde tinha pouca gente. Ele tá numa rede de televisão onde tinha pouca gente. E hoje em dia esses caras estão num lugar onde qualquer um vai, né? Eu entro no canal do YouTube, qualquer um faz o seu, né? E aí aparece um cara falando bonito e arrasta todo mundo. Exato, continua sendo um desafio para o nosso cérebro, nesse mundo cheio de informação, cheio de possibilidades, continuar distinguindo o que é real do falso, né? A realidade que vai permitir as tomadas de decisões que vão ter coerência com a percepção do ambiente externo e que vão proteger a nossa vida, né? Então, você falou que você tem um consultório, né? Você atende... Você notou mudança de perfil dos teus pacientes? E você vai dizer para mim, olha, até 5, 6 anos atrás, meu paciente era um cara de meia idade, preocupado com, tipo, ele está ficando obeso, está com uma síndrome de comer demais, era coisa assim. E hoje em dia mudou o perfil, não é mais isso, é um outro tipo de gente, é outro tipo de... Você notou alguma coisa? Eu vou te falar que é difícil de eu te dar uma resposta precisa nesse sentido, porque ao longo da carreira... Fala assim, veja bem. Veja bem. É porque assim, de verdade, assim, a gente ao longo da carreira, a gente vai também mudando o perfil das pessoas que chegam até a gente. Então, por exemplo, para mim, que tenho a minha atividade empresarial, né, como eu dirigi uma empresa, construí um negócio e me dediquei a esse processo, acaba que cai muitas pessoas, muitos empresários, CEOs no meu consultório. Então, assim, é muito diferente de quando você está no começo de carreira, que você tem várias atividades, etc. Então, eu tenho uma dificuldade de falar disso a partir do tipo de paciente que chega. Evidentemente que a gente percebe que existe os tratamentos evoluíram, né? Hoje, na minha época, eu lembro hoje a gente faz infusão de ketamina, que é um anestésico, para tratar depressões refratárias, depressões que não respondem com nada, né? Até alguns anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade aqui, né? A gente não tinha esse conhecimento de como conduzir esses casos. Então, assim, muitas vezes a prática vai mudando, e você vai vendo que as prescrições vão mudando, o teu entendimento também vai mudando, e muitas vezes, assim, a tua área de atuação também vai mudando. Entendi. Então, eu tenho uma dificuldade de poder dizer isso a partir da minha vivência do universo de pacientes que eu acompanho. Quando eu penso na instituição, no Instituto de Psiquiatria Paulista, a gente percebe que os fenômenos relacionados à ansiedade, eles dominam. E existe uma tendência muito grande das pessoas buscarem tratamento para déficit de atenção e hiperatividade. Então, aí eu tenho uma pergunta boa para você. Se o Instituto
De psiquiatria paulista. Paulista. Não ficasse na Paulista, mas ficasse no Crato. Ficasse no interior do Tocantins. Você acha que seria o mesmo perfil? Ou você está lidando com gente da cidade grande, cara, que tem essa pressão gigantesca? Alguns transtornos psiquiátricos, eles são muito... a prevalência é muito mantida ao redor do mundo. Então, esquizofrenia, transtorno bipolar, essa depressão endógena, depressão maior, alguns transtornos de ansiedade tipo TOC, são quadros, né? O próprio transtorno de déficit de atenção tem quadros que eles são muito... transculturalmente mantém uma prevalência muito parecida. Uhum. Então eu entendo que nesses locais, esses quadros essenciais, eles se manteriam. Os quadros relacionados ao estilo de vida, né? Então aquelas consequências de uma vida sedentária, da exposição à droga, da exposição a substâncias, os quadros derivados do estresse, evidente, a gente está em São Paulo, as maiores corporações estão aqui, então os burnouts, o estresse de trabalho, eles apresentam mais. Mas a gente percebe que em cidades distantes do interior, né, às vezes o uso de droga é maior até. Né, então assim, mas eu acho que sim, a gente ia ter mudanças por exemplo, eu trabalhei 18 anos no ambulatório de impulsividade lá no Hospital das Clínicas, né? E a gente sabe que a prevalência, o número de pessoas que são viciadas em aposta está diretamente relacionado à disponibilidade. Então, se você está num lugar onde o jogo é liberado, e o jogo foi liberado aqui há um tempo atrás, a gente tinha filas de espera de anos, era 1 ano e meio para o paciente ser atendido, entre ele escrever o nome dele e ser atendido. Depois de um tempo, isso, quando o jogo foi proibido e passou a não ter mais os bingos, diminuiu muito essa fila, né? Uhum. Então, dependências, por exemplo, elas são diretamente relacionadas à disponibilidade. Então, por isso, uma preocupação com a liberação de maconha. Aí, né? Quem sabe que existem várias consequências aí em relação ao uso da maconha que às vezes são negligenciadas, né? E que certamente, se você liberar maconha, vai ter mais gente fumando maconha, vai ter mais dependência de maconha e você vai ter mais esquizofrenia, porque maconha é um fator desencadeador de esquizofrenias. Então, a gente tem essa... Veja bem, mais uma vez, né? Você acha que a gente tem um boleto psicológico para ser pago aí por causa da pandemia, cara? Eu acho que sim. De verdade, assim, eu acredito que sim. Eu acho que a gente tá falando, né, eu faço essa visão assim temporal, né, de longuíssimo prazo, projetando a vida e observando essa fatia de tempo aí, né, anos 90 até agora. Eu acho que evidentemente que o organismo está mais exposto a questões de saúde mental, pelo excesso de estímulo, pelo número de interações. E até porque a gente resolveu uma pancada de problemas das outras doenças, né? A gente conseguiu eliminar, se você voltar no tempo aí, número 1, tuberculose. Se morria de tuberculose, que era uma loucura. A gente resolveu esse problema. Logo, outro vai brotar, né? Você vai viver mais, tem Alzheimer, etc. Sim. Mas eu acho que mesmo dentro disso, né, se você pensar assim, imagina assim, que você está lá na tua vida cotidiana, já com os desafios, que a vida é um desafio contínuo, de repente, existe uma situação que fala, você tem que ficar em casa. Daí Você não sabe se você vai viver, se você vai morrer, porque assim, de verdade, naquele momento, eu lembro de eu ir no mercado com luva, eu peguei uma garrafa de Coca-Cola, cortei, coloquei no meu boné, né, porque eu não sabia. Eu falei, olha, já que eu não sei o que é, eu vou me proteger ao máximo. Então assim, a gente está lá, mudou o nosso ritmo de vida bruscamente. Uhum. A gente ficou com medo se ia quebrar, a gente ficou batendo boca no WhatsApp com vacina, com coisa de medicamento, a gente ficou interagindo, né, de uma maneira diferente, e de repente você retoma a tua vida e tem que voltar na velocidade de cruzeiro, né? Então assim, é evidente que a gente vai ter uma desadaptação e que a gente vai ter consequências, né? Você perguntou da mudança, para mim o que a gente viu bastante é mudanças nas crianças, né? Tentativa de suicídio, né? Crianças, assim, isso eu vi, isso eu vejo, assim, a pandemia ela fez as crianças sofrerem muito, essa mudança de rotina, de ficar em casa. Evidente, assim, nos adultos também, na grande parte da pandemia, o consultório do psiquiatra aumentou o número de procura durante a pandemia
E eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter uma conta longa, assim, né? Os prejuízos educacionais que aconteceram, né? Imagina uma criança que estava aprendendo a escrever naqueles anos, ela certamente vai carregar alguma dificuldade para frente. Então, eu acho que tem algumas outras coisas também, cara, que eu andei vendo. Eu tive conversas com amigos meus que são empreendedores e tudo mais, né? E o cara falando, cara, eu sou um cara que, bicho, pintava o problema na minha frente, cara, eu destrinchava o problema na hora e partia para cima e saía resolvendo e não tinha por onde. E se desse errado eu quebrava a cara e eu fazia outra vez. Agora, cara, o problema pinta na minha frente e eu não sei mais cortar ele em pedacinho, eu não sei mais partir para cima dele, eu não tenho mais a gana que eu tinha para resolver. E não é assim que eu fiquei velho, não. Isso foi em 2 anos, né? Dá a impressão que eu tenho medo de ter aquela impulsividade que eu tinha, me traz, parto para... E são empreendedores, cara que... Mas eles relacionam com a pandemia, é isso? Eles não sabem o que é, mas na nossa conversa era exatamente isso, sabe? Há uma angústia no ar, tem um medo no ar, sabe? Tem uma apreensão, acho que não é nem medo, né? Tá todo mundo apreensivo de que algo de ruim pode acontecer. E isso meio que tá minando a capacidade que as pessoas têm de meter a cara, assumir risco, né? Então, e o cara, quando ele falou, cara, isso aí, cara, pintava um problema, em 2 momentos tinha solução. Eu não consigo mais. O que está acontecendo comigo, né? Mas desaprendi. Eu acho que tem que, um caso como esse, assim, eu tentaria entender na particularidade, porque assim, a vida de um empreendedor, ela é uma vida desafiadora. Sim. Porque assim, o que acontece, né? O empreendedor é um cara que basicamente tem que aprender a lidar com frustração. Então, se é o tempo inteiro lidando com emoções desconfortáveis, é angústia, é medo, é ansiedade, é lidar com o público. Se o tempo inteiro são o que a gente chama de afetos negativos elevados, que são essa dimensão afetiva nossa que protege a gente da vida. E daí, o cara vai lá e bateu uma meta. O cara tem até medo de estourar um champanhe, porque ele sabe que bate uma meta, mas tem o mês que vem, tem o outro. Então, a cabeça do empreendedor, ela funciona de um jeito complicado, porque assim, todas as angústias são reais e motivos de preocupação, e todos os bônus não devem, a gente não pode comemorar porque pode ser que amanhã a coisa vire. Então é uma combinação que ela vai tirando um pouco do sentido da vida, do gosto da vida, do entusiasmo. Então a gente vai meio que, se a gente não tomar cuidado e não parar para fazer uma observação de um meio mais amplo, entender que a gente se conecta em outros níveis com outras coisas, e a gente tem que preservar outras coisas, a gente vai entrar num equilíbrio que ele leva para uma depressão mesmo. E daí a motivação, a vontade, etc., ela vai declinando. E daí você perde a esperança, você perde a capacidade de visualizar, de vislumbrar, e daí você começa a tomar decisões mais conservadoras, começa a não ter coragem, e daí... eu tenho um texto que eu copiei uma fala do meu pai, mas como eu comecei a ter muitos pacientes com essas CEOs e diretores, etc., em que assim, o meu pai falava para mim, olha filho, o diretor de empresa, o empresário, ele chega no teu consultório e fala assim, tô aqui porque minha empresa quebrou e eu deprimi. Mas ele falou assim, você vai conversar com ele, você vai perceber que ele já estava deprimido antes. Sim. Ele primeiro deprimiu, daí ele começou a tomar decisões, adiar decisões, começou a deixar de buscar como ele buscava, e daí depois a empresa quebra e ele te procura e acha que a empresa quebrou, mas ele já estava antes. E isso me leva para essa reflexão de como que esse tipo de atividade, como atleta, por exemplo, recentemente teve uma atleta que tudo indica que se suicidou. Assim, você tem profissões e meios em que são muito duros para o sistema, para a consciência, né? E a gente tem que tomar cuidado. Acho que o empresário tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita autopercepção, porque às vezes não é por causa da pandemia ou por causa que a empresa quebrou, é porque tem uma atividade que ela tem que ter uma atenção. Né? A depressão dele não é consequência, é causa. Pode ser causa. Pode ser causa. Você acha que está correto quando se diz por aí que depressão é a doença do século? Eu acho que assim, esse termo ele vem, né, de uma percepção da Organização Mundial de Saúde de que em 2030, mais ou menos, a maior parte dos afastamentos médicos de trabalho vão se dar por causa de depressão. Eu acho que sim, eu acho que eu entendo que sim, eu acho que é muito curioso, né? A gente entende, é muito difícil entender depressão. As pessoas que têm depressão,
elas são as pessoas que entendem. A gente que trata, a gente que cuida, a gente entende uma parte. Sim. Mas a pessoa que vive, né, vive a falta de energia, a dor da própria existência, ela não dá pra gente entender exatamente de fora o que é isso. E de fato, assim, prevalência grande, né, aproximadamente 15% da população, fala-se de até 25%, pelo menos um episódio na vida. E você consegue perceber o que leva uma pessoa dessa a te procurar? Que acho que o momento em que ela chega e fala, cara, preciso buscar ajuda profissional, né? Qual é o momento do gatilho ali? O que tem uma característica que aponte? Porque a impressão que eu tenho é que a depressão vai surgir devagarinho, eu tô tristinho, tô meio assim, né? E um belo dia você se vê tomado, amplia-se o período em que você tá mal e você começa a perder o gosto por determinadas coisas, né? A impressão que eu tenho é que, como te falei, eu não sou do ramo, eu nunca estudei isso e felizmente ainda não me deprimo de vez em quando, mas não sou um depressivo, né? Que possa haver um tipo de desequilíbrio químico, alguma coisa assim, que toma um remédio ali, ou me dá meu Lexotan aí, eu tô resolvido aqui, né? Mas há um momento em que a chave bate e a pessoa, cara, eu vou ter que procurar ajuda profissional, né? Tem alguma chave para isso? Tem alguma... Alguém leva a pessoa até você, a pessoa vem por conta própria? São vários os caminhos, né? Assim, a maior parte das pessoas procura o médico porque está sofrendo, né? O sofrimento. Você chega um momento em que a pessoa começa a falar assim, putz, mas não querer viver mais, né? Putz, eu olhava para o meu filho, tinha um gosto, agora eu olho, não tenho mais. Assim, tem a dor é talvez o principal caminho que leve a pessoa a procurar o psiquiatra. Mas às vezes as pessoas procuram porque não estão funcionando também. Começa a perceber que não tem mais a mesma funcionalidade. A depressão, ela tem 2 sintomas principais. Um é o humor deprimido, que ele precisa estar deprimido por pelo menos 15 dias, a maior parte dos dias. Então, é angústia, tristeza, choro, né? Se expressa com um tipo de sentimento de tristeza e angústia, primordialmente. Que não precisa de um gatilho para acontecer. Não precisa de um gatilho. Assim, às vezes até tem alguma coisa, mas assim, não é... Porque assim, você tem depressões reativas, que são secundárias a eventos que acontecem, sei lá, perdi meu negócio, perdi meu casamento, etc., eu deprimo. Mas assim, quando a gente pensa numa depressão clássica, não tem uma causa específica, né? E daí tem outro sintoma essencial, que é a perda da capacidade de sentir prazer na vida. Então a pessoa deixa de ter gosto, deixa de ter prazer, deixa de ter satisfação, ela perde o interesse por coisas que ela tinha. E daí tem uma série de outros sintomas, né? Alteração do apetite, do sono, lentificação psicomotora, dificuldade de tomar decisões, diminuição de libido, sentimentos de culpa, ideação suicida. Então assim, tem vários outros sintomas menores que vão compondo. Então, onde que a gente estava mesmo? Eu estava te perguntando o que leva a pessoa exatamente. Então assim, daí vai variar um pouco, porque normalmente as pessoas que têm perda da capacidade de sentir prazer, elas demoram mais para perceber. Porque assim, você fala, putz, não jogo mais bola porque a empresa está me dando muito trabalho. Eu tenho muita preocupação, etc. Então eu vou meio que... Aquilo é muito mais racionalizável do que alguém que está sentindo uma angústia insuportável, alguém que está triste, alguém que não levanta da cama e fica chorando, né? Que daí de repente, putz, ele estava sempre feliz, agora estou vendo ele mais triste, etc. Você sabe que o meu hobby sempre foi home theater, né? Cara, então em casa eu botei um cinemão legal, som legal, né? E eu sou alucinado, eu sou do home theater dos anos 80, né? Seguia a tecnologia toda, filme, aquela coisa toda, né? E outro dia eu tava percebendo que eu tava perdendo tesão pelo home theater, né? Pelo sentar lá pra ver um filme, falar, cara, porra. Aí eu falei, puta, bicho, eu tô deprimido, eu tô num quadro meio de depressão que tá me tirando até o tesão pela coisa que eu mais gosto, né? Mas depois eu fui pensar a respeito e eu vi que eu tava ficando assim porque os filmes estão uma merda. E aí eu trombei com um conceito, cara, que é um negócio muito legal. Tô pensando, quero fazer um programa a respeito aí, que é para falar sobre como quando você sai da economia da escassez, tudo é escasso. Para ver um filme legal, eu tenho que ir na Blockbuster alugar o videocassete que tem.
E aquele videocassete tem 3 unidades dele. Todo mundo quer ver aquele filme, logo eu vou entrar na fila, eu não consigo ver, um belo dia eu consigo, levo pra casa e vou assim. E se o filme for uma merda, cara, deu tanto trabalho eu consegui que eu vou ver o filme como um todo. Essa era a economia que a gente vivia, né? Anterior a ela, nem isso você podia fazer, só cinema, né? E de repente a gente entra numa economia onde, cara, eu tenho 12 canais de streaming na minha casa, eu posso escolher o filme que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Tem tanta coisa, é tanta disposição que perdeu valor. Mesmo um filme ruim perdeu valor. E o filme bom eu começo a ver, então o que eu tenho, coisa que nunca aconteceu na minha vida, cara. A quantidade de filmes largados que eu tenho comigo, de começar a ver e largar. Quando que eu fazia isso com o VHS, cara? De alugar um VHS e botar um filme, não gostei, larguei. Hoje, cara, vou dar largo. Então aquilo perdeu o valor. E eu fiz essa brincadeira porque é uma reflexão interessante, né, cara? Por que eu perdi tesão? Por que eu perdi tesão de jogar bola, né? Pô, não, é porque eu fiquei velho, cara. E cada vez que eu caio aqui, eu me arrebento inteiro, eu fico um mês de cama, então não dá mais pra jogar bola, né? Então tem essa coisa de você examinar com cuidado, né? O que tá me tirando Esse é o trabalho do psiquiatra. O psiquiatra ele precisa ser sensível, ele precisa ser astuto nas perguntas para poder distinguir, porque assim, não é qualquer perda de interesse ou qualquer tristeza que constitui uma depressão, né? E evidentemente que isso tem que ser muito refletido. Tem uma escala para você concluir que... Você tem um checklist para determinar Existem os critérios diagnósticos, né? Na psiquiatria a gente não tem exames, a gente tem o DSM-5, que é o livro da Associação Psiquiátrica Americana. Que não para de crescer, né? Não para de crescer. Não para de crescer. Isso é criticável por um lado, né? Assim, tem críticas, etc. Mas de fato, existem fenômenos que não estão lá. Sim. E que existem. Por exemplo, existe um fenômeno que chama compra compulsiva. Tem pessoas que são viciadas em compra, né? E não está lá catalogado, mas tem pessoas que são viciadas nisso, que estão o dia inteiro no Instagram, estão comprando roupa, estão se endividando, etc. e não conseguem. Isso é um vício comportamental não catalogado, né? E existem, assim... as manifestações, elas não caem lá à toa só. Evidentemente que toda instituição tem suas questões políticas, mas você tem estudos para isso, pessoas sérias que estão trabalhando nesse sentido. É evidente que é bom que a gente questione, que a gente reflita, mas de fato existem diagnósticos que ainda não estão lá. Você estava falando do checklist, né? Exato, sequência. Então a gente usa os checklists, que são os critérios diagnósticos para poder diagnosticar. No Brasil a gente não é tão rígido com isso como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma visão muito mais metódica, isso tem a ver um pouco com o sistema de saúde deles lá. Então, se tiver 9 critérios, dá o remédio, se tiver 7, não dá, espera piorar um pouquinho para dar. Então tem uma ordem diferente. Mas o fato é que a gente tem esses critérios diagnósticos e através deles e da reflexão deles, de como que eles se apresentam, que a gente faz os diagnósticos e decide qual que é a linha de tratamento, qual a medicação, qual a dose, qual o caminho seguir para tratar. Para você que é um técnico, isso aí tá tranquilo, isso é de letra. Eu não sou técnico. E o que você recomenda para mim, para a atenção que eu devo ter com quem está em volta de mim? Com as pessoas que trabalham comigo, com meu filho, com a turma que está, meus pais... Eu funcionar com um olhar ali e falar, cara, eu estou notando alguma mudança comportamental ali que pode ser que leve a um quadro eu não sou um técnico, cara. Eu acho que a primeira questão, né, assim, a gente precisa ter um bom vínculo com as pessoas que a gente se preocupa e se ama, para a gente poder ter uma percepção de como elas estão funcionando. E variações de uma funcionalidade, evidentemente que filhos adolescentes têm fases da vida que têm mudanças, né, mas algumas percepções de mudanças merecem uma atenção, né, uma criança que se corta, por exemplo, né, uma criança que só fica no quarto, que tem declínio na atividade escolar, né, ou alguém que menciona a ideia de suicídio, deixar de fazer coisas que faziam antes com gosto. Então são, assim, acho que são percepções das variações do padrão de funcionamento que permitem falar, opa, deixa eu dar uma chamada para conversar, deixa eu fazer perguntas, deixa eu me aproximar um pouquinho mais, né? Eu acho que a dica é sempre eu estava falando, né, que meu pai era psiquiatra da infância e adolescência, e
ele criticava muito, que naquela época se falava muito dos limites, tem que educar com limite, tem que pôr limite, tem que pôr limite. Ele tinha uma fala que eu achava interessante, ele falou assim, não, a gente tem que pôr limite, a gente tem que construir vínculo. Porque quando a gente constrói vínculo, o limite ele se dá naturalmente, porque com alguém que você é vinculado, você não quer romper esse vínculo. Então, eu não preciso ficar exigindo que meus filhos tenham só limite. Se eu tiver um bom vínculo com os meus filhos, eu vou ter ingerência ou influência sobre as tomadas de decisões, né? Se você tiver vínculo com o teu bairro, você não joga lixo no chão. Se você tiver vínculo com o teu bairro, exatamente. Então, assim, você não quebra um prédio público. Você não quebra um prédio público. Se você tiver, né, vínculo com a tua própria identidade, né, amor próprio, você também não vai querer fazer mal a si mesmo. Então, eu acho que cuidar dos vínculos é importante para você poder ter acesso a essas questões de saúde mental, né? Acho que é mais grave quando a gente perde esse vínculo, porque daí qualquer melhora que você busque, ele passa por uma revinculação. E aí a pandemia chega e corta todos os vínculos na porrada. Você não pode abraçar sua avó, porque você vai matá-la. Mas você sabe que essas questões de vínculo, elas transcendem isso, né? Às vezes a gente encontra aquele amigo que foi amigo numa fase de adolescência, né? E daí você tá ali, você já acessa a pessoa num outro nível, né? Mas perdeu o vínculo, né? Por outro lado, você tem outro amigo que você não encontra. Você encontra ele uma vez por ano. Mas o simples fato de saber que ele está ali te dá um conforto espiritual. Então você sabe que se eu pegar o telefone e ligar para ele, vai ser um papo legal. Eu não ligo. Eu não falo com ele há 6 meses. Mas saber que ele está lá me dá um certo conforto. Acho que isso é vínculo, né? Exato. Isso denota que existe um vínculo. Existe, né? O vínculo, na verdade, assim, se eu for pensar neurobiologicamente, o vínculo é alguma coisa que acontece dentro do nosso cérebro que mantém aquela pessoa vívida dentro da gente, né? E ela pulsa dentro da gente. Você sabe que se eu gritar, ela me estende a mão. Exato, que você tem, e isso acontece mutuamente, né? Então, Sim. se alguém que eu tenho um vínculo é alguém que eu tenho uma representação aqui afetiva, que ao pensar ela importa para mim, e que isso de uma certa forma ocorre na cabeça dela, né? Isso, assim, essa vinculação tem neuroquímica para isso, né? Tem a ver com um neurotransmissor chamado ocitocina, que quando a mãe dá o parto, quando a ocitocina aumenta e a mãe tem a contração uterina e tem uma inundação de ocitocina, e quando ela pega aquela criancinha no colo e olha, aquilo cria uma conexão, um vínculo pro resto da vida. Pro resto da vida, assim, cria uma memória, né, o cheiro da criança. Se você falou que essa coisa é química, então ela pode ser provocada, ela pode ser ampliada, ela pode ser... Eu não conheço muitos estudos, mas tem um estudo que diz que se você abraça por 30 segundos, você aumenta, ou abraça alguém por 30 segundos, você aumenta a ocitocina. Cara, eu acho que dá para entender, sim, né? Sim. Eu acho que sim, poucas coisas são tão... Como é que eu vou dizer assim? Não vou dizer nem gostoso, porque tem abraço que não é gostoso, né? Mas o tocar, o toque, o coração com coração, né? Aquela coisa toda... É interessante isso, cara. É muito interessante, né? É interessante esses mecanismos neurobiológicos, né, que definem os comportamentos. Tua profissão é fascinante, bicho. Só pra gente chegar no final aqui, por que psiquiatra diz que psicologia não é ciência? Eu não sei se psiquiatra diz isso. Não diz? Não tem uma briga, não? Não, existe um conflito, assim, de uma certa forma existem alguns conflitos, assim, de classe, né? Acho que isso... Mas acho que a psicologia é uma ciência, sem dúvida, né? Acho que tem críticas à psicanálise especificamente. Eu estou fazendo uma provocação, tá? Porque eu sei que você é filho de você vê, é verdade, eu não ia falar mal da minha mãe, não. Não, mas eu acho assim que um pouco do que encanta na psiquiatria é a dimensão psicológica da psiquiatria, né? A psicologia é uma ciência, os psicólogos, eu conheço psicólogos incríveis, pessoas que estudam, que têm uma vocação de cuidar, etc. Né? Existem vários psicólogos aí que... terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental... Qual é a diferença de um para o outro? Como é que você diferencia claramente um do outro? O que é um na minha cabeça, um psicólogo? Na minha cabeça de ignorante, tá? Psiquiatra te dá remédio químico para você tomar e se curar. E o psicólogo te dá mudanças de atitude, etc. Que não envolvem necessariamente
E se sou eu ignorante? Mas assim, de uma certa forma, assim, o psiquiatra é médico. O psiquiatra é alguém que cursou uma faculdade de medicina generalista, ele se formou médico e daí ele prestou uma residência em psiquiatria. Nessa residência ele estudou as psicopatologias, os transtornos psiquiátricos, as suas histórias naturais, os seus processos, os seus tratamentos, mas ele também estudou vertentes da psicologia. O psiquiatra também faz na residência, atende pacientes, discute, supervisiona, etc. Né? O psicólogo, ele estuda o universo psicológico como um todo ao longo da graduação, né? E ele, evidentemente, ele pode se direcionar para várias linhas. Tem psicólogos que trabalham dentro de empresas, uma psicologia organizacional, né? Tem a psicologia clínica, tem a psicologia de pesquisa, tem a neuropsicologia, que faz testes psicológicos. Existem vários braços, né? Mas a diferença primária é que o psiquiatra ele tem o recurso medicamentoso para tratar, e ele trata os transtornos psiquiátricos. E existem transtornos psiquiátricos. Depressão leve, ela pode ser tratada por um psicólogo, mas depressões moderadas, elas já requerem medicamento. Existem, sei lá, transtorno de pânico, né? Você pode melhorar com psicoterapia cognitivo-comportamental, tem estudos que mostram que trata, né? A terapia, acho que as terapias, elas têm papéis que transcendem só a questão da psicopatologia em si, né? Existe um braço da psicologia chamado psicologia positiva, que estuda o que faz as pessoas felizes, né? E é um braço super interessante da psicologia que tem trazido muitos elementos interessantes aí para compor, porque evidentemente você trata alguém numa depressão, a pessoa melhora, mas ela não quer só melhorar, ela quer voltar a viver, ela quer voltar a existir. E às vezes a psicologia ajuda mais do que o médico nesse processo, né? Então, eu não acho que acho que tanto a psiquiatria, que é muito criticada também como ciência por outras áreas, mas a psicologia são áreas de estudos sérios e que desenvolvem ciência e estão num processo de amadurecimento. Legal. Como é o nome do teu livro? Meu livro? Meu livro ainda vai ser escrito. Pô, cara, como assim, bicho? Você não tem ainda, não? Não está pronto ainda? Vai ser escrito. Mas vamos lá, vamos à parte de business aqui. Quem quiser te encontrar, dá pra gente ficar aqui conversando até depois da manhã, tá? Mas eu tenho compromisso de terminar com 1h20, mais ou menos, então já deu 1h20 aqui. Quem quiser te encontrar, quem quiser saber mais, quem quiser para consultar, para convidar para fazer uma palestra como aquela que você fez para nós, que foi a do Big Bang, que foi sensacional, como é que te contata? Eu tenho um Instagram, Dr. Henrique Botura, que confesso que eu não sou... Então vamos lá, @doutor, tem o DR. Putz, grila. Doutor, tem doutor. Tem Dr. Henrique _Botura, talvez. Tem alguma coisa assim? Tem. Eu confesso que eu sou uma pessoa meio offline nesse sentido. Você tem um site, você tem o site do Instituto, como é que é? O Instituto de Psiquiatria Paulista é um serviço, um ambulatório de psiquiatria que atende os principais planos de saúde. Ele também atende particular num modelo mais parecido com o do plano, então não são consultas tão caras, né? A gente tem lá também um serviço de infusão de cetamina dentro do Instituto de Psiquiatria Paulista. E tem o site, tem Instituto de Psiquiatria Paulista, ou botar Psiquiatria Paulista no Google já chega lá. Tem uma equipe grande de médicos e médicos muito competentes, é uma empresa que tem sido muito bem gerida e tem evoluído muito bem assim, na qualidade da sua prestação. E eu não atendo mais hoje em dia lá, hoje eu só participo da parte da gestão. Você é presidente, né? Exato. Sim. Eu estou falando com você, estou procurando aqui Dr. Henrique Botura, eu não consigo achar de jeito nenhum, cara. Então, no Instagram? Se a gente achar, eu boto na descrição desse programa aqui, eu ponho lá o teu contato lá. Tá. Então eu já botei com underline, sem underline. Botura com 2T? Botura com 2T's. Botura com 2T, Botura sem T. Já fiz o diabo aqui, não aparece. Eu acho lá e ponho na... Posso checar aqui, tá, vamos ver se eu tenho aqui. Meu cara, esse teu... Dr. Henrique Botura. Então tem dois, DR, né? Dr. DR, underline, isso. Henrique, underline, Botura, exato, com 2T's. Tá lá no Instagram. Meu caro, parabéns aí pelo teu trabalho, viu? Aquela tua presença conosco lá foi muito legal. Você foi muito generoso de nos ceder aquela tua manhã, né? Que isso. E foi muito legal. Esse tema aí é
É sensacional. É fascinante. Eu tenho conversado com bastante gente do teu segmento aqui para tentar entender o que aconteceu e o que está acontecendo com a humanidade, né? Porque tem uma preocupação aí que está muito além dessa... Eu me lembro que, cara, quando eu entrei no mundo profissional, eu estava preocupado em desenvolver minhas habilidades técnicas, né? Quero saber escrever, e de repente você descobre que elas são meio que acessórios hoje em dia, né? Se você não tiver o equilíbrio mental, essas habilidades aí não vão servir para muita coisa não, cara. Exatamente. E a gente não deu atenção para isso durante séculos, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter uma ciência, né, de que a nossa saúde mental, ela é um grande patrimônio que a gente tem, né? O nosso principal ativo, né? E que vinculada a ela tem uma série de outras habilidades que a gente vai desenvolvendo na vida de líder, na vida de empreendedor, que transcendem a parte técnica, né? Assim, a parte técnica, assim, é evidente você ser uma pessoa que raciocina com rapidez, que consegue lembrar dos principais artigos, que consegue articular informações de diferentes escolas, faz muita diferença, mas no final da conta, principalmente na minha área, o paciente precisa tomar o comprimido que você prescreve para ele, e às vezes o comprimido que ele prescreve é o mesmo que um médico com pouco estudo, com pouco tempo de experiência vai prescrever. E o médico de sucesso é aquele que fizer o comprimido chegar lá no estômago do paciente para ser absorvido, para chegar como uma substância que chega no cérebro, né? Então, o desafio técnico, e acho que essa analogia vale para todo mundo, porque a gente começa uma carreira, aprende um monte de coisas técnicas, mas a gente precisa saber aplicá-la, e aplicar envolve outras habilidades. Que não cabem numa planilha. Cantar. Meu caro, muito obrigado pela visita aqui. Satisfação. Prazer estar contigo aí. Vamos manter contato, tem coisas legais para poder acontecer aí. Maravilha, estamos aí, agradeço aí a atenção de todos e estamos aí. Grande abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.